O que é o batismo com o Espírito Santo? Tenho para mim que há uma passagem do Novo Testamento que nos apresenta uma radiografia dessa experiência espiritual extraordinária. Essa experiência é própria do verdadeiro misticismo cristão. Há um falso misticismo que tem como característica a experiência com Deus sem a mediação da palavra. O homem, portanto, construindo teologia com base em experiência e não com base na verdade revelada pelas Sagradas Escrituras. Mas, se por um lado existe o falso misticismo, por outro lado existe o verdadeiro misticismo. Ele é o oposto daquilo que poderíamos chamar de racionalismo cristão, quando o crente passa a ver o cristianismo apenas em termos de algo a ser pensado ou fé sobre a qual eu medito, e não como experiência viva com Deus. Portanto, há uma dimensão indubitavelmente intelectual no cristianismo. O cristianismo nos chama para usar o cérebro. E se você não tem interesse por doutrina, você não irá longe na vida cristã. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ah, mas pastor, esse texto não está falando sobre doutrina, está falando sobre Cristo. Mas como é que você pode falar sobre Cristo sem falar sobre doutrina? Quem é Cristo? Ele é Deus? Ele é homem? Ele é o Deus homem? Ele é o Salvador? Mas o que o habilita a ser Salvador? Ele nos salva do quê? Então é impossível você lidar com o cristianismo sem, ao mesmo tempo, tratar da dimensão doutrinária do cristianismo. Contudo, cristianismo não significa apenas pensar bem. Cristianismo envolve experiência viva com Deus. E uma das experiências místicas mais gloriosas da fé cristã é o batismo com o Espírito Santo. E nós podemos saber do que se trata essa experiência olhando para o batismo do próprio Cristo. Pois Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17, diz a seguinte coisa: batizado Jesus, depois de, vamos assim fazer uma interpretação presbiteriana, depois de João Batista ter jogado água sobre a cabeça de Jesus, então nós presbiterianos acreditamos que foi um batismo por aspersão. Então, batizado Jesus, saiu logo da água, porque estava com água pela cintura. Isso é bobagem, estou brincando com você. Não importa a forma de batismo. Batizado saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. Então, por isso que eu estou falando de uma radiografia, porque aqui a experiência mística, ela nos é apresentada assim de modo visível, de modo gráfico. Olha o que o texto diz. Se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Por isso que eu chamo, me perdoe repetir, de radiografia. O Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então, é o Espírito Santo sendo derramado sobre o Senhor Jesus. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Espírito desce sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é batizado com o Espírito Santo. E naquele exato momento, uma comunicação é feita ao seu espírito. O Pai se dirige a ele nesses termos: santos, gloriosos, incompreensíveis para você e para mim. Não há como mergulharmos nessa relação a ponto de exaurirmos o que ela representa para o Pai e para o Filho. Porque você pensa só, o que significa dois seres de sensibilidade infinita, infinitamente excelentes, contemplando um a beleza do outro. E sendo esses dois, juntamente com o Espírito Santo, um Deus triuno, não três deuses. Não três deuses que se amam tão ardentemente, que se fundiram. Não, nós estamos falando aqui de algo misterioso, é triunidade. É o único Deus que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E agora você imagina o que se dá nessa relação. A sensibilidade infinita diante da beleza infinita. Imagine o que significou para Cristo. Não houve entre nós alguém tão
tão sensível à beleza do Pai, que amasse tão ardentemente o Pai, que compreendesse tão profundamente, na verdade, compreensão exaustiva, o que significa ser amado pelo Pai, e ouvir o Pai dizer: tu és o meu filho amado, e em ti eu me deleito, eu me vejo em ti, tu és formoso aos meus olhos. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? É esse testemunho interno do Espírito Santo no nosso coração de que nós somos amados por Deus. Aí talvez você possa dizer: mas eu não tenho a excelência de Cristo. Mas por você estar unido a Cristo, o Pai o vê através de Cristo e sabe que você está em processo constante de santificação, de maneira que esse mesmo Deus, com suas mãos misericordiosas, a cada dia opera em sua vida, tornando partícipe da beleza de Cristo. De maneira que você é amado por graça, de maneira que há a presença do amor benevolente de Deus sobre sua vida. Ele decretou amá-lo, ele escolheu amá-lo, ele fixou seus afetos em você, apesar de você não ser digno desse amor. Mas uma vez que tenha se iniciado esta relação, você entra em processo de santificação a fim de que você se torne objeto do amor complacente de Deus, desse amor que vem acompanhado de deleite e que o leva a dizer: tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Por isso que o apóstolo Paulo, anos depois, foi levado a dizer, no capítulo 8 da carta aos Romanos: o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, fazendo conosco o mesmo que foi feito no Rio Jordão com Jesus Cristo, dizendo que somos amados. E uma vez que tenhamos recebido esse testemunho, nós nos tornamos testemunhas poderosas, ungidas e desassombradas do amor de Deus. Uma vez que a alegria do Senhor é a nossa força e nunca estamos mais alegres do que quando nos vemos como objeto do amor infinito de um ser infinito em santidade. Busque esta experiência. Eu não sei o que você pensa sobre a doutrina, nem se você usa essa terminologia. Mas uma pergunta eu lhe faço: você tem alegria indizível, cheia de glória? Você tem certeza da salvação? Você vê esse amor encher o teu peito a ponto de você se pegar fazendo o trabalho do escravo na sua relação com as pessoas, servindo aqueles que lhe são próximos? E isso porque você foi tornado livre pelo amor de Deus que lhe foi revelado pelo Espírito Santo. Há poder no seu ministério, há unção na sua pregação, pessoas se convertem através de você. Então, se é batismo, se é visitação, se é testemunho interno, se é selo, veja, não vamos discutir sobre isso. O importante é você responder a seguinte pergunta: esse amor é a realidade viva em sua vida?